E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje você vai aprender quais são os melhores exercícios para poder corrigir a depressão da cintura escapular. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu tenho uma depressão da cintura escapular, uma hipercifose e abdução. Então, o treino de dorsal de hoje é voltado justamente para esses desvios posturais e, claro, além disso, o deslizamento anterior da cabeça do húmero ou do ombro, que é exatamente quando a pessoa tem o ombro nessa posição. Então, a seleção dos exercícios de hoje foi justamente o que eu fiz baseado na minha avaliação postural que eu mostrei lá no vídeo anterior. Então você vai aprender tudo, desde os exercícios ideais para corrigir essa postura, periodização, biomecânica, ou seja, como fazer a execução correta desses exercícios e, claro, como selecionar os estímulos corretos em cada exercício. Então você vai aprender tudo, o porquê de cada exercício, nos mínimos detalhes. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, vai lá no meu canal, dá uma pausa aqui, assiste o vídeo e depois volta para você entender melhor. E claro, a gente ainda vai fazer o depois do treino, como é que vai ficar o meu dorsal, para você entender a importância da seleção correta dos exercícios e para você entender também que não tem como você desassociar a correção postural de um treino para máxima hipertrofia, a não ser que você esteja treinando fofo com o seu aluno ou você mesmo esteja treinando fofo. Mas se alguém um dia te falou que você não consegue desassociar o treino de hipertrofia com o treino de correção postural, essa pessoa te enganou. Os dois têm que andar sempre juntos. E se o treinador for bom, ele vai fazer isso para você. Então vamos lá para o treino? Hoje, quem vai nos acompanhar no treino é o Henrique Andrade, atleta aposentado. Pra cima. Bora para aquecimento. Primeiro exercício, só aquecimento para crescer o dorsal. Tá usando aqui, Diego? Valeu. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control it. Qual que é a ideia aqui? Fazer só um estímulo para o grande dorsal e também para o ombro. Se você me acompanha lá desde o Instagram, você sabe que eu não faço alongamentos antes do treino, eu faço em horários diferentes. Por quê? Porque os alongamentos são visados para poder corrigir a postura. E outro detalhe, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai no perfil do meu canal aqui do YouTube, que lá vai ter o link que vai te levar direto para o Instagram. Então já me segue lá porque tem conteúdos diários para você entender mais sobre treino e sobre avaliação postural, claro, com tratamento de lesões. Esquentando aqui a musculatura, a gente faz umas 2 séries de umas 12 a 15 repetições com peso bem baixo, só para a gente ativar o sistema nervoso da musculatura, ou seja, melhorar os impulsos neurais que chegam na musculatura e também para aumentar a temperatura dessa musculatura para o tecido conjuntivo ficar mais maleável, que vai fazer com que a gente aumente também a amplitude. Olha só, fica de costas aqui para mim. Como eu tenho a abdução da cintura escapular, que é quando as escápulas se afastam, e ela tem também uma rotação inferior, o que é que acontece? Para eu corrigir essa rotação inferior, eu tenho que puxar a escápula para fazer uma leve rotação superior. Quem vai fazer isso é justamente o trapézio inferior, trapézio superior. Então eu vou ter que treinar principalmente exercícios para trabalhar essa região aqui especificamente e essa região aqui que é o trapézio inferior. Claro que também vou trabalhar os romboides, que é um músculo aqui, que vai fazer com que eu puxe as escápulas, o ombro se aproxime um pouco mais da orelha e faça essa leve rotação superior. Só que paralelo a isso, eu vou ter que trabalhar também um exercício de dorsal, primeiro, para aumentar a largura, a espessura do dorsal nessa região superior. E para isso, vou ter que selecionar os exercícios que seja feito no movimento onde eu tenho um eixo lateral, para trabalhar justamente essas fibras anteriores aqui. Isso vai me ajudar também a auxiliar na correção do deslizamento anterior da cabeça do húmero. Por quê?
quem vai causar esse desvio postural é justamente o músculo redondo maior. Quando eu estou fazendo isso aqui, principalmente na fase excêntrica, forçando uma flexão de ombro mais a rotação externa do ombro, eu estou justamente alongando a musculatura redondo maior, que gera esse desvio postural na articulação do meu ombro e que não por acaso é o desvio postural que mais gera lesões na articulação do ombro, seja na sua articulação do ombro ou no do seu aluno. Então, você precisa entender como corrigir esse desvio postural para que não aconteça mais dores e lesões no ombro do seu aluno ou até mesmo no seu. Bora! Depressão da cintura escapular para a gente trabalhar mais o trapézio inferior. Qual que é a lógica aqui? O trapézio inferior tem um tipo de fibra que ele é fibra do tipo rápida. Ou seja, ele responde muito a uma carga mais alta e a impulsos neurais mais rápidos, ou seja, explosão. Então o que a gente tem que fazer aqui é a explosão na fase concêntrica, sem pico de contração, porque se eu fizer pico de contração eu vou começar a ativar o músculo do grande dorsal, e se eu ativo o músculo do grande dorsal eu faço uma rotação inferior da cintura escapular. Afinal de contas, o grande dorsal, uma das suas funções é justamente causar essa rotação inferior junto com a depressão. E eu não quero fazer essa rotação inferior. Então não faço pico de contração lá embaixo, só controlo a fase excêntrica. Qual que é a lógica aqui? Como é o primeiro exercício, a gente começa fazendo uma pirâmide crescente. A gente vai aumentando a carga, tentando manter o mesmo número de repetições para ir aquecendo a musculatura aos poucos e preparando a musculatura para uma grande carga que vem lá na frente. Não só a musculatura do dorsal, mas também as musculaturas que estabilizam a articulação do ombro. Essa posição aqui da cintura escapular para treinar o trapézio inferior é a melhor. Por quê? Porque você já faz uma pré-contração do músculo trapézio inferior e isso coloca o trapézio inferior na melhor posição para poder fazer a contração. Então, esse exercício é o ideal para o trabalho do trapézio inferior. E se você viu o vídeo anterior, você sabe que na minha avaliação eu tenho uma inclinação anterior da escápula. Quem faz o oposto, ou seja, o movimento oposto da escápula, ou seja, uma inclinação posterior, é justamente o trapézio inferior. Barra fixa? Detalhe desse exercício. A gente vai fazer uma barra fixa, cadeia cinética fechada. Agora a gente vai começar dando foco no grande dorsal mesmo. E a lógica aqui é meramente estético. Por quê? Porque eu quero trabalhar mais a parte inferior do grande dorsal. Vem pra cá, Henrique. E aí, qual que é o detalhe aqui? A porção proximal do grande dorsal, ela sai mais ou menos daqui e pega toda a região da coluna. Então, quando eu trabalho cadeia cinética fechada, como é o caso da barra fixa, eu vou trabalhar essa parte aqui mais proximal, desde a fáscia torácico-lombar até a coluna. Então, toda essa região proximal aqui vai ser trabalhada com mais ênfase. Isso não significa que a parte distal não vai ser trabalhada. Não é isso. Mas quem vai receber mais tensão é justamente essa região proximal. A ideia aqui, quando faz a fase excêntrica, na transição da fase excêntrica para a fase concêntrica, não deve fazer o relaxamento da cintura escapular subindo, aproximando o ombro da orelha. Por quê? Quando você faz isso, você tira a tensão da musculatura e coloca a tensão toda na articulação. Isso não é o ideal. Outro detalhe, sempre a rotação externa do ombro, porque isso faz com que o músculo do manguito rotador, principalmente o redondo menor e o infraespinhal, ele seja ativado para poder estabilizar a articulação do ombro. E também eu aumento a estabilidade, tanto da cintura escapular quanto da articulação do ombro. Então, de jeito nenhum, perceba que eu aproximo lá o ombro das orelhas para depois puxar. Primeiro, que isso diminui a tensão. Segundo, que isso não vai aumentar os ganhos em hipertrofia. Terceiro, eu vou colocar a articulação do meu ombro em uma posição que não é favorável para a segurança dele. Então, cotovelo rodado para frente, toda vez que eu puxar, uma leve retração da escápula para poder aproximar as escápulas.
Vocês vão conseguir acompanhar aqui que em nenhum momento ele sobe demais, fazendo com que o ombro entre um slide anterior. Tem uma limitação e ele respeita essa limitação para ativar o grande dorsal e assim favorece muito mais o exercício, evitando assim que você sinta dores e ocasiona até em lesões. Perceba, ó. O cotovelo dele é sempre apontado lá para frente, não aqui para o lado. Por quê? Isso é por causa dessa rotação externa do ombro, dando maior estabilidade para a articulação do ombro. Você vai perceber quando você fizer isso, evitar essa aproximação das escápulas, das orelhas, mantendo a estabilidade da escápula, você vai sentir muito mais o grande dorsal, o que é bom, porque quanto mais você sentir a musculatura alvo sendo trabalhada, mais você gera excitação para a musculatura para ela poder hipertrofiar. E no final das contas, é isso que conta. Segundo exercício do grande dorsal, puxada média supinada, qual que é o detalhe aqui? Pegar muito fechado é errado, pegar muito aberto é errado. Como é que você vai saber qual que é a pegada correta? Pelo valgo do seu cotovelo. No meu caso, eu tenho um cotovelo varo, que é um cotovelo mais reto. Ou seja, quando o húmero está na mesma direção do braco radial, ou do rádio e da una. Então o que acontece? Se fosse desviado mais para a lateral, eu teria um valgo no cotovelo. A minha pegada teria que ser um pouco mais afastada que a minha distância entre os ombros. Como é mais reto, eu tenho que pegar exatamente da largura do meu ombro, forçando a rotação externa para poder alongar o redondo maior e também fortalecer o infraespinhal e o redondo menor, que é isso que vai fazer com que a posição do meu ombro, no caso do ombro esquerdo, corrija o deslizamento anterior da cintura escapular. Aliás, do ombro, da cabeça do ombro. Ficou pouco, foi às 12 com 66. Teve que baixar mais um pouquinho para fazer mais 10. Não, pô, eu botei 79, viu? Fiz Aonde? 9. Agora. Ah, e foi? Esse bicho quer tirar onda aí, ainda quer sabotar o treino do cara também. Fiz um drop, meu filho. Aí é, né? Fica aí vacilando. Nem vi. A ideia aqui, ó, não é fazer a elevação da cintura escapular. Ela acontece, mas é de uma forma controlada, não é a máxima elevação. A ideia aqui é fazer essa rotação superior, rotação inferior. Acabou. É isso que a escápula tem que fazer. E enquanto ela faz essa rotação superior, ela faz uma leve abdução natural. Então você não precisa forçar uma abdução, muito menos uma elevação, porque já acontece de forma natural. Tudo que você relaxar a musculatura para o ombro próximo da orelha, tá errado. Sacada para você que sente muito bíceps nas puxadas. Esquece puxar o peso. Começa a pensar em dar uma cotovelada para baixo. Então imagina que você está só empurrando a minha mão com o cotovelo para baixo. Se você chegar, ó, na bancada da mesa, apoiar teu cotovelo e empurrar teu cotovelo para baixo, você vai sentir uma ativação do grande dorsal. Que é isso que você precisa fazer ali. Não é puxar o peso em sua direção. É dar uma cotovelada para baixo, empurrando os cotovelos para baixo para poder contrair mais o grande dorsal. Assim você tira a tensão do bíceps e isola mais o músculo alvo, o que gera mais estímulo para o músculo alvo. E aí, Major? Cansou, foi? Tem uns 35 aí esse bíceps, esse braço. Tem nada, tem menos. Tem uns MD9. Oxi! Matemática é essa? De 45. Matemática é essa? É porque os caras chegam com essa resenha aqui e já tá até... Matemática é importante, viu? Pô, desculpa. Entendi, Tá 45. Porque a educação física é tão precária. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Eu percebi que tu puxa a barra ali até mais ou menos entre o nariz e o queixo. Isso. Aqui. Tipo a boca, vamos dizer. E eu vejo muita gente puxando abaixo do queixo até tocando no peito. Qual que é o detalhe disso? Se você olha de lado, ó, eu
tô com o cotovelo fechado, se eu puxar, vai bater aqui no dorsal. Se você fechar bem o cotovelo e puxar, bate no dorsal. E além disso, o teu húmero, que é esse osso daqui, fica paralelo com o teu corpo, quando a barra está na altura do queixo. Se passa da altura do queixo, olha o que acontece. Ombro desliza para frente e eu começo a ativar demais o músculo redondo maior, que é o que faz a extensão do ombro. Por quê? O grande dorsal só puxa o húmero para baixo, não necessariamente lá atrás, nessa posição. Então, se eu puxar demais, primeiro, eu perco a ativação do grande dorsal, aumento a ativação do músculo redondo maior, que é o que causa o deslizamento anterior da cabeça do ombro. E além disso, perco toda a estabilidade do ombro. E é válido lembrar o seguinte, quanto mais atividade tiver o músculo redondo maior, menor é a ativação dos músculos que estabilizam a articulação do ombro, como infraespinhal, redondo menor. Então a tendência é que você comece a ter uma tendinite do infraespinhal e do redondo maior, que é a tendinite do manguito rotador, quando você tem essa posição aqui do ombro. Por isso que eu falo, esse desvio postural é o que mais gera lesões e dores na articulação do ombro. Qual que é o detalhe desse exercício e por que a gente selecionou esse exercício? Vem pra cá, Sérgio. Você começa esse exercício a uns 60 graus de abdução. Quando está nessa posição do ombro, a escápula já faz uma rotação superior. Significa que o trapézio superior, essa região aqui, está sendo mais ativada e está trabalhando em uma posição mais encurtada, que é ideal para poder fazer essa rotação superior e a elevação da cintura escapular, que é justamente o desvio postural que eu tenho, um dos, né? Você vai perceber que se você tiver a curvatura da coluna assim, depois que você fizer essa sequência de treino, você vai andar com o peito mais estufado, por causa do pump dos músculos dos dorsais, mas não só isso, do ponto específico onde você precisa trabalhar. Então a sensação que lhe dá logo depois do treino de dorsal é que sua postura já melhorou. Faz isso, deixa aqui nos comentários se isso aconteceu com você. Fazer umas 12, tu tira 5 e eu tento fazer mais, tu tira os 10. Fechou? Bora. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. Ô irmão, fale agora do pompom do cara. E aí? Fale agora. Meu amigo, o que eu mais gostei da sua câmera foi esse rabo de coelho, esse pomponzinho que tá aí. É porque não tem como mostrar. Se tivesse mostrar, aí eu mostraria. E é igual quem esse pompom? Tamo junto. O negócio é complicado. Você deve tirar o cinto do Demetrio, que é um cinto que não tá rasgado. Eita, fale mais, pô. Fazendo direito. Não, velho. Calma que ainda falta metade do treino. Terceiro exercício do grande dorsal, porque eu também trabalho o grande dorsal em menor proporção, mas trabalha. E aqui a ideia tá em quantos? Bora. A ideia é justamente fazer um drop set por causa daquele esquema. Gerar máximo de hipóxia na musculatura. Para poder ter o maior acúmulo de metabólitos e a gente começar a usar outras vias de sinalização para hipertrofia que não seja máxima tensão. A tensão, obviamente, vai continuar aqui, mas o que acontece? Você já está no nível de fadiga, você continua fazendo as repetições, aquelas fibras que você usou no início do exercício, elas ficam fadigadas e elas saem das jogadas, começam a entrar outras fibras que não estavam sendo usadas. Então, cada treino, cada tipo de treino tem um propósito. Treino com uma carga muito alta, ele consegue recrutar muitas fibras de uma vez só. Treino com as cargas mais baixas e um número de repetições maiores, como por exemplo drop sets,
ele recruta menos fibras no início do movimento, mas ao longo do tempo, enquanto você fica fazendo o exercício, ele vai recrutando novas fibras que não estavam sendo utilizadas lá no início do exercício. Só que a tensão máxima gera uma via de sinalização para a hipertrofia e o acúmulo de metabólitos e a acidez que gera na musculatura por causa da hipóxia tem outras vias de sinalização para a hipertrofia. Então, tensão é importante, número de repetições é importante. Então, essa conversa de é melhor treinar com mais carga e menos repetições ou com menos carga e mais repetições? O melhor é treinar com os dois, sabendo colocar cada estímulo no seu lugar. Se você tenta fazer o último exercício com a máxima carga, obviamente seu músculo já vai estar fadigado, você não vai conseguir pegar a máxima carga. Mas se você bota a máxima carga no início do treino, você está com mais energia, mais disposição, consegue pegar mais carga, o que gera mais estímulo para a hipertrofia, porque você consegue recrutar mais fibras. E à medida que você não vai conseguindo mais pegar aquela quantidade de carga, você vai diminuindo as cargas e aumentando as repetições. Essa é a ideia mais lógica e mais favorável para você excitar a hipertrofia. Para finalizar, a gente vai fazer um exercício que não precisa utilizar muita carga, por isso a gente coloca ali por último, que é a flexão Y no cross, justamente para aumentar o trabalho do trapézio inferior do deltoide posterior. Afinal de contas, a gente está trabalhando, estimulando o deltoide posterior desde o início do treino, com a puxada na barra fixa. Perceba que a polia, mais ou menos na altura do meu externo, ou seja, desse osso aqui no meio. E aqui a ideia é puxar e fazer a rotação ou a inclinação externa, ou posterior, aliás, inclinação posterior da escápula. Já que eu tenho um desvio postural que é justamente a inclinação anterior. Quem faz essa inclinação posterior da escápula é justamente o trapézio inferior. Qual que é o detalhe aqui para executar de forma correta? Escápula sempre em retração, sem deixar elas afastarem quando desce. Quando o braço estiver acima da cabeça, forçar a depressão da cintura escapular, porque isso vai aumentar a ativação do trapézio inferior. Também forçar ainda mais a retração, ou seja, para juntar ainda mais as escápulas. Isso aqui é um dos exercícios, se você trabalhar com atletas, que vai dar uma estética no dorsal que você raramente vai ver no bodybuilding, que é justamente o desenho do trapézio inferior marcando quando ele faz a pose de dorsal. Você vai perceber que hoje em dia poucos treinadores, de fato, sabem recrutar essa musculatura do trapézio inferior. Por isso, a gente tem muito atletas com as costas muito lisas, porém largas. E o ideal é que seja larga e com desenho. Como é que tá o cotovelo? Tá, piorou, fez de novo? Não, porque eu fui caminhada hoje, aí ele doeu no sol, eu ando assim. Quando eu caminhei 5 quilômetros, aí ficou doído. Os dois lados são? Aonde é que tá doído? Não dá pra entender se é um lado ou dois, não. Eu sei que o cotovelo todo dói. Cadê? Vem pra cá, tira aí. Aí pra melhorar um pouquinho, aliviar. Aonde é que tá doendo? Aqui, aqui. Tá vendo? Pera aí. Pera aí. Pra ela tá doendo mais o café que ela vai me dar do que a dor aqui. Mexe. Não, aqui não, mexe só aqui. Mexa como é que tá o braço. Dá o seu alavanco pra ver se dói. Aí eu faço assim. Tá doendo ainda aqui? Esse lado aqui. Pronto, agora treine sem esse negócio aí. E faça força na musculatura, viu, do antebraço. Quero ver seus pesos que você pega. Fica pegando esses contornetezinhos aí. Sou eu, é? Ao mesmo tempo que ele vai fazendo a ativação do trapézio inferior,
Ele vai alongando o músculo levantador da escápula, que é um dos músculos que causam a inclinação anterior da escápula. E que para quem tem hipersinfose geralmente tem esse desvio acompanhando, né? Então, exercício muito completo. Perfeita a colocação dele. Hora da verdade. Pra gente ver como é que tá ficando. Calma aí, Major, com essa caixa aí, meu amigo. Ah, melhor. Avalia aí pra mim, por favor. Se melhorou a depressão da cintura escapular, se melhorou a hipercifose e se melhorou a inclinação anterior da escápula. Dá uma olhada ali, dá um pause agora. Quero saber se você tá bom em avaliação postural. Se não tiver, se prepara, porque a metodologia Leandro Ribeiro em breve abre nova turma. E fala também se já dá para me subir. Vou botar pra subir no setembro. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu... E aí, as poses já estão em dia? Pode comentar com força. Bota assim, hashtag Leandro em setembro. Manda aí. Hashtag Leandro em setembro. Olá. Já melhorou, né? Que a cintura afinou, já dá uma melhorada na mobilidade. Se você quiser continuar acompanhando meus treinos e a minha evolução, se inscreve no canal, comenta e não esqueça de curtir. Fechado? A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece de seguir Leandro Ribeiro. Não esquece de comentar aqui embaixo, viu? Se vocês querem ver o Leandro aí pintadinho em setembro, lá nos palcos. Tá? E aí? Você tem que estar no mínimo quanto setembro, viu? Porque se a Não, galera falar, você vai setembro. ter que ir. Vou estar pronto. Promessa. Valeu demais, galera. Até o próximo vídeo.